Bom dia, está no ar mais um RP Notícias desta quinta-feira e nós começamos a edição com a atualização de casos suspeitos de coronavírus. A Secretaria da Saúde de Rio Preto notificou ontem à tarde mais 3 novos casos suspeitos do Covid-19. Ao todo, são 8 casos investigados aqui no município. Em todas as suspeitas foram coletadas as amostras e encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz. Enquanto os resultados não ficam prontos, os pacientes permanecem em isolamento domiciliar. E amanhã, a Secretaria da Saúde de Rio Preto vai realizar a capacitação sobre o coronavírus no Centro de Convenções da FAMERP, que vai reunir médicos, enfermeiros e profissionais da área que atuam em laboratórios da rede pública e suplementar de saúde. O evento começa às 9 horas da manhã e segue até às 11h30. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da saúde, saude.riopreto.sp.gov.br. Até o momento já tem mais de 300 pessoas inscritas, então para você que ainda tem dúvidas e que quer ficar melhor informado sobre o assunto, está abertas as inscrições e o convite a todos a participar. Hoje nós recebemos aqui em nosso estúdio o Dr. Horácio Ramalho, médico nefrologista do Hospital de Base, e nós vamos falar sobre o dia 12 de março, que é comemorado mundialmente aí o Dia do Rim, né? Este ano o tema é Saúde dos Rins para Todos. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. E vamos comemorar o Dia Internacional do Rim, dando várias informações para toda a população. Doutor, para falar desta data, né, como que a pessoa pode identificar que ela possivelmente tem alguns sintomas que remetem a essa questão do problema renal? Então, as doenças renais que levam à perda da função do rim e que ele vai necessitar de diálise e transplante, a maioria delas não tem sintomas, a pessoa não sente nada. Por isso que é importante alertar que para saber a saúde dos seus rins, são necessários exames simples, muito baratos, que são feitos em qualquer cidade e qualquer laboratório. São 2 exames essenciais, a creatinina que nós fazemos no sangue e o exame de urina simples, que também é coletado e de baixíssimos custos. Com esses 2 simples exames, nós vamos ter um panorama rápido, eficaz, da função do rim, que é muito importante para você. Doutor, tem alguns tipos de exames, aqui também tem a questão do exame de sangue, o teste de urina também pode identificar alguma alteração. Sim. E também tem a biópsia, no caso mais avançado, seria? Sim, os exames fundamental é a creatinina, que ela dose no nosso sangue, ela é do nosso metabolismo. Como eu disse, a creatinina é barata, a creatinina faz em qualquer laboratório, faz em qualquer cidade, faz pelos planos de saúde, faz pelo SUS. O que precisa é, quando você for fazer exame de rotina, colocar a creatinina. O exame de urina também, se no exame de urina tiver proteína, sangue, alterações, vão alertar o médico que solicitou para que encaminha para um especialista. O Dia Mundial ele faz esse alerta principalmente à prevenção. Então, qual que é a orientação aí para prevenir então o problema? A prevenção é tratar bem as doenças que você já tem, que é a população de maior risco. Quem é que vai ter mais doenças renais? É o diabético mellitus, é o hipertenso, os pacientes que têm doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, coronariopatia, insuficiência vascular periférica, pacientes que são obesos, 19% da população brasileira é obesa, pacientes tabagistas e pacientes acima de 60 anos, ou que já tiveram doenças de rim na família. Essa população, obrigatoriamente, quando fizer exame de rotina, peça incluir a creatinina e o exame de urina tipo 1. Doutor, eu queria que o senhor explicasse essa questão também da hereditariedade, né? Então, se algum familiar já apresentou algum problema renal, é preciso essa atenção também para esse cuidado. Perfeito. A atenção para quem teve algum familiar que precisou fazer diálise ou precisou de transplante ou segue acompanhando por doença renal, tem que ser redobrada. Essas famílias têm que necessariamente
fazer esses exames que nós falamos e passar por um profissional para que ele possa avaliar se a função do rim, se já está avançada ou não, dosando a creatinina, ou dosando o exame de urina, que é fundamental para seu diagnóstico e para que você possa, com segurança, continuar seus tratamentos múltiplos nas doenças que nós aqui dissemos. Doutor, um tratamento assim que é feito logo no início, né, do diagnóstico de um problema, pode evitar a questão de necessitar de um transplante, de algo mais severo lá na frente? Com certeza. Se a gente detecta uma alteração logo precoce, o exemplo maior, por exemplo, os pacientes diabéticos, são 10 milhões, 12 milhões de brasileiros que têm diabetes. Se nesses pacientes, se você detecta que já tem alguma alteração de proteína na urina ou da função do seu rim, ele deve otimizar ao máximo a terapêutica do seu diabetes, tratar melhor ainda a sua pressão alta e usar alguns tipos de medicamentos que vão reduzir, lentificar a perda da função do rim. A pedra no rim é uma das anomalias, aí, uma das doenças mais comuns aí comentada entre a população, mas existem outras também, né, como o cisto a doença policística. Eu queria que o senhor explicasse que essas também devem ser consideradas e tratadas, né? A pedra no rim, popularmente, o cálculo no rim, popularmente chamado pedra no rim, é uma das mais frequentes na nossa região quente. A população ingere menos água, então ela é extremamente dolorosa, mas felizmente ela leva muito pouco para a insuficiência renal crônica, a não ser aqueles pacientes que têm múltiplos cálculos, eliminações, cirurgia, ou que têm infecções urinárias e repetições. Esses merecem um cuidado maior. E as doenças geneticamente transmissíveis, a mais clássica, a mais importante é essa do cisto, doença renal policística, que fica evidente nas famílias que têm doença renal policística a necessidade de fazer esse rastreio. Certo. Hoje em Rio Preto estão acontecendo aí várias ações em shoppings e também no HB. A pessoa que se interessa em saber disso, em fazer o exame, o que ela deve fazer? Deve procurar o hemocentro? Como que é essa demanda, essa procura? Hoje, né, como nós dissemos, é um dia de informação, educativo, esclarecimento e de ações também ao público. Hoje, no hospital de base, no shopping do hospital de base, até às 16 horas, já está acontecendo uma série de exames, dentro do anfiteatro da FAMERP, no shopping também existem essas equipes, no terminal novo do ônibus existem também equipes. Então, as unidades básicas de saúde, todas estão participando, a Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto. Então, além da informação, existe medida de pressão, medida na urina e medida de glicemia para toda a população, e ela também vai levar um folder de esclarecimento. Doutor, esse mutirão aí, né, se é assim que a gente pode falar, vai até o fim da tarde de hoje. Quem estiver trabalhando ou tiver um intervalo aí no horário do almoço, pode ir em algum desses pontos para conseguir fazer o diagnóstico. Sim, aí. Pode procurar qualquer desses locais que ele vai ser atendido. E, repito, se não for possível hoje, essa população de risco que nós dissemos aqui, toda vez que for fazer exame de rotina, peça para incluir creatinina e exame de urina tipo 1. Certo. Doutor, a pessoa que passa pelo procedimento de transplante, como que é a vida dela após? A idade interfere também nessa resposta, nesse processo adaptativo? Como que é a vida do pós, né, do transplantado? Hoje, em São José do Rio Preto, o Hospital de Base é um dos maiores centros de transplante do país. E nós temos, na nossa cidade e toda a região, centenas e centenas de pacientes transplantados. O transplante, ele recupera o paciente, aquele órgão afetado, recupera a vida do paciente, ele volta à sua atividade, ele volta para o seu trabalho e tem que usar drogas imunossupressoras por todo o período que ele estiver transplantado e tem uma vida normal, praticamente normal. Nós temos pacientes transplantados, mulheres que engravidaram, tiveram filhos, pacientes transplantados que voltam à sua vida útil, social, na sociedade. Então, o transplante é renascer,
O transplante é uma nova vida que só é possível porque existem as doações. E as doações de órgão depende de um momento crítico, às vezes as famílias estão traumatizadas pelo aviso da morte cerebral do seu querido ente, mas aqui em São José do Rio Preto nós também temos uma das maiores doações de órgão do país. E isso é uma boa conjunção, maior doações de órgão, maior número de transplante, melhor vida e recuperação dos pacientes que perderam o seu rim. Tem uma idade assim de pessoas que tem uma incidência maior de transplantados assim? Hoje a idade ela ficou bem mais avançada pelo envelhecimento da população. Então a idade hoje não é um fator limitante para receber o transplante. Desde que você tenha uma avaliação cardiovascular adequada, estiver dentro dos parâmetros clínicos adequados, a idade não é um fator limitante. Nós temos pacientes transplantados até 70 anos e até mais, recebendo órgãos, porque a manutenção que eles ficaram dialisando, esperando um órgão e sem grandes comorbidades, eles podem receber. Então, a idade hoje, pelo envelhecimento da população, nós vamos fazer transplante sempre numa população mais idosa. E sempre com uma resposta positiva também, independente da idade, se a pessoa também é mais nova, não é por isso que necessariamente o resultado vai ser também positivo, é independente. Sim, a resposta também é boa. O resultado do transplante, tanto no idoso como na criança, hoje, com a experiência das equipes, com as drogas imunossupressoras disponíveis, que são todos financiados pelo SUS, dão uma longevidade e uma segurança que essa terapêutica transplantadora não tem mais nada de novidade, não tem mais nada de experimental. É um procedimento já incorporado na medicina e incorporado na cultura do brasileiro e principalmente na nossa região, que entende isso e passa a ser um doador de órgãos, sendo uma das melhores captações de órgãos do país. Doutor, a prevenção também ela pode começar com a alimentação saudável? Como que pode começar isso desde do processo de se alimentar mesmo? Sim, acoplado esses grupos de risco que nós falamos, a alimentação, o peso adequado, a ingesta menor de sal, exercício físico, tudo isso vai trazer ingesta adequada de água, né, manter-se bem hidratado. Todo esse conjunto de medidas vão ajudar que esse rim não seja sobrecarregado. Mas o mais importante, o que mais lesa o rim, são as doenças que estão comorbidades acompanhando esses pacientes. E é nessa população que teve AVC, tem hipertensão, tem diabetes, tem obesidade, acima de 60 anos e cardiovascular, tabagista, tem que fazer a dosagem de creatinina em todos os exames de rotina que você for ao médico para ser incluído esse exame. Bebida alcoólica, essa ingesta em alta quantidade de álcool também pode afetar suplementos de academia, aquelas coisas. É mito isso, doutor? Ou é perigoso? Não, muito boa pergunta. Hoje existe um exagero de suplementação pela performance muscular, em busca de um corpo perfeito, ingesta de medicamentos ou excesso de proteína. Isso está claro, já existem vários trabalhos científicos publicados que podem sim dar uma sobrecarga renal e afetar o rim. Então não deve ser usado, em hipótese nenhuma, sem uma orientação criteriosa de nutricionistas e médicos para que não tenha essa sobrecarga e lese o seu rim. Certo, então pode fazer academia, ter essa suplementação desde que com um nutrólogo, né, um especialista. Deve fazer atividade física, deve fazer academia, é fundamental para o bem-estar, para a qualidade de vida das pessoas, mas sem buscar o exagero de ingesta proteicas, sem uma orientação médica e de nutricionistas, para que ele não sofra uma sobrecarga que vai fazer esse teu rim ficar numa permanente ultrafiltração que pode levar no futuro fibroses, alterações irreversíveis.
Aí, no caso da fibrose, teria que fazer o transplante, teria que passar pelo processo ou tem uma reversão? De regressão com a retirada do excesso, ver o que vai ser possível reverter e adequadamente acompanhado pelo seu médico. Doutor, o senhor que é especialista na área, o senhor já atendeu pacientes nessa situação que consumiu aí em excesso esse não é anabolizante, né? Essa composto químico aí para hipertrofia muscular e que lesionou aí o rim? Como que foi a resposta desse regresso? Sim, nós já tivemos casos que tiveram essa alteração da creatinina e com a redução da ingesta proteica voltou ao normal, mas nós já tivemos casos muito mais graves que a ingesta de anabolizantes, complexos vitamínicos, altas doses de vitamina D, e desenvolveram insuficiência renal aguda, precisaram fazer tratamento terapêutico e depois voltaram gradativamente à função renal quando retiraram esses medicamentos. Então, toda cautela salutar, é importante, tem que se estimular a atividade física, mas a atividade física acompanhada com o critério e acompanhado com moderações na ingesta de substâncias que, teoricamente, vão fazer um benefício na sua massa muscular, mas que vão trazer outras consequências, não só para o rim, para o fígado, para o coração, para outras órgãos. Que influencia outros também, né, além do rim. Doutor, para finalizar, o que o senhor reforça aí para os telespectadores nesse dia e ao longo do ano aí, né? Não é só hoje o cuidado. Então, a grande mensagem é: como está a saúde do seu rim? Pergunte ao seu médico. Se você faz exames de rotina, manda incluir essa dosagem sanguínea simples de creatinina e exame de urina tipo 1. São exames baratos, creatinina é feita em qualquer lugar, exame de urina também, é no SUS, são nos convênios, e eles trarão uma tranquilidade para você ao ser analisado pelo médico, e que se houver alguma alteração, vai ser possível antecipar terapêuticas e lentificar e atenuar o processo de evolução para a insuficiência renal crônica, diálise e transplante. Tá certo, então, doutor. Muito obrigada pela participação do senhor aqui em nosso estúdio. Muito obrigada a todos também que nos acompanharam. E eu queria só ponderar a respeito de uma obra que está sendo realizada, de uma rotatória, ali entre a Fernando Costa e a Avenida Antônio Tavares Pereira Lima. A obra está 85% concluída, até aí o fim do mês vai estar totalmente entregue e liberada. 2 semáforos que estão ali vão ser retirados, segundo a Secretaria de Trânsito, mas tem muita reclamação de motoristas que trafegam ali naquela região pela questão da sinalização. 2 lombofaixas foram construídas ali, então a gente está acompanhando essa situação, estamos recebendo também reclamações dos motoristas e eu vou ir lá até o local fazer uma participação ao vivo para mostrar para vocês como que estão ali, como está o fluxo daquele local. Então é isso por hoje, muito obrigada a todos que nos acompanharam e até amanhã.